Estamos num período de estudo de Apocalipse, um tema bastante debatido. Alguns têm medo de Apocalipse, né? Essa semana eu ouvi alguém falando assim. Contaram isso para um pastor, amigo meu, e ele reproduziu para mim. Olha, quando eu comecei a ler Apocalipse, as portas e as janelas de casa começaram a bater. Fechavam e abriam sozinhas. Então, se você é um desses que tem medo de ler Apocalipse, não precisa ter medo, tá bom? Esse negócio é mito. Possivelmente foram os ares, os ventos que bateram ali, ó, e bateram a janela e as portas. Não que não possa acontecer essas coisas. Já houve relatos de pessoas que eu acredito. Aliás, eu já testemunhei umas coisas bem estranhas, sobrenaturais, de coisas de Deus e de coisas demoníacas também. Mas Apocalipse não é um livro que trata necessariamente de grandes coisas demoníacas, ou que se você ler ele, coisas terríveis e estranhas vão acontecer sobre a sua vida. Olhem para mim que ele está pulando lá o que não é para hoje, que a gente já viu semana passada, tá? Mas Apocalipse é um livro sobre a revelação de Jesus Cristo, mostra mais sobre Jesus Cristo, mas principalmente revela para nós as coisas que vão acontecer. Então lá em Gênesis nós temos a criação de Deus, um Deus amoroso, um Deus gracioso, que é perfeito. E na sua perfeição nos cria de forma perfeita, com planos perfeitos. Mas a atitude pecaminosa no nosso coração, representada também ali em Adão e Eva, o que faz? Ignora Deus, ignora a orientação de Deus, não confia em Deus e prefere seguir a orientação do diabo, prefere seguir o seu próprio coração. E aí muitas consequências acontecem, vários pecados e todas as consequências do pecado. E então a Bíblia toda ela vai tratando muitas consequências. E um Deus de graça, sempre oferecendo perdão, sempre oferecendo uma outra oportunidade, sempre oferecendo um meio para que o ser humano se voltasse para Deus e desfrutasse desse primeiro plano perfeito de Deus para ele. Isso acontece com o povo de Israel, mas isso também acontece ao longo da história, depois do povo de Israel, chegando no Novo Testamento. Tudo que Deus vai manifestando de graça, de misericórdia, até então que Jesus nasce, e ele já havia sido... já acontecia a profecia dele lá em Gênesis capítulo 3, e aí se cumpre quando Jesus nasce, é revelado para a gente, relatado, melhor dizendo, para a gente em Mateus e nos demais evangelhos. E esse plano de Deus, através de Cristo, que paga o meu pecado, que paga o seu pecado, nós temos de novo a esperança de sermos restaurados em intimidade com Deus. E de sermos restaurados naqueles planos iniciais que Deus fez para nós lá atrás. Na semana passada nós vimos uma introdução mais completa sobre isso, e vocês podem assistir, podem ouvir o podcast, então se inteirar dessa introdução para conseguir entender um pouquinho mais do que nós vamos estudar hoje. Hoje ainda é uma parte introdutiva, para que entendamos alguns temas principais de Apocalipse, e na semana que vem a gente começa a andar pelo livro de Apocalipse, capítulo 1, e assim sucessivamente até o fim do livro, tá bom? Alguns dias nós veremos mais de um capítulo, alguns dias nós veremos apenas alguns versos, mas vamos caminhando pelo livro todo. Mas, para que possamos caminhar nisso, eu quero te dar o tema de hoje, e junto com o tema de hoje eu quero te fazer uma pergunta. E aí então vamos ver aonde a gente chega com essa pergunta. O tema de hoje é conhecendo as principais interpretações do milênio. Então nós vamos ver as principais interpretações do milênio. Semana passada a gente já aprendeu um pouco do que é o milênio, e hoje nós vamos ver um pouco mais do que é o milênio e quais são as principais correntes de interpretação do milênio. E talvez você esteja pensando, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso, né? Tudo. Talvez você não compreenda todas as correntes do milênio, talvez você não conheça de uma forma mais profunda ou nem superficial sobre elas, e hoje nós vamos ver de forma bem resumida as principais, mas a questão não é o conhecimento, mas é o que é esta verdade, o que significa isso e o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a sua vida. Porque o milênio tem tudo a ver com a sua vida no amanhã, quando Cristo voltar. O milênio e a devida interpretação dele, o reinado de Cristo, porque o milênio é o reinado de Cristo, tem tudo a ver com a sua semana hoje, com cada um dos seus fracassos, com cada um dos seus sucessos, com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos dessa semana, e o que Deus tem para nos ensinar e nos permitir desfrutar de tudo isso. Mas enfim, quem você gostaria que reinasse em nosso país? Se o nosso país fosse um país que, diante de tantas mudanças, né, nós podemos ir para diversas mudanças políticas aí, e
Se nós tivéssemos uma mudança radical e nós voltássemos, qual é a nomenclatura mesmo? Me esqueci agora, quando é reinado? Monarquia. Se nós voltássemos à monarquia, e então fosse declarada a monarquia, quem, se você tivesse o poder, a possibilidade nas suas mãos de dizer quem vai reinar sobre o Brasil, quem você escolheria? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real. E aí? Quem você gostaria que reinasse sobre o nosso país? Será que vai ter algum corajoso que, pelo menos vai falar, não sou eu que estou dizendo, mas um fulano aqui me disse que seria esse. E aí, gente, quem vocês gostariam que reinassem? Reinasse sobre nós? Hã? Gessé? Está sendo gravado e filmado. Eu vou mostrar para eles os nossos risos, tá bom? Por que vocês riram? Foi um sarcasmo isso? Ou foi uma surpresa? Por quê? O Gessé. Obrigado pela sua coragem. E aí? Quem mais vocês gostariam que reinasse sobre nós? Por que tanta dificuldade para responder? Quem poderia me responder a segunda pergunta? Por que tanta dificuldade para responder? Vocês falaram muito baixinho. Falando bem alto para eu entender e para todo mundo ouvir. Então, você falou e o Sérgio completou. Vamos de novo. Difícil encontrar alguém que não tenha defeito, que não tenha erros, que tenha falhas complicadas depois. Alguém que não seja seduzido pelo poder. Uau! Parem para pensar nisso. A verdade é que constantemente nós estamos cercados de expectativas tolas, pensamentos que param pela metade, ou até mesmo não enfrentamos a realidade como realmente ela é. Não há ninguém perfeito, não há ninguém justo, não há ninguém confiável, não há ninguém seguro que nós possamos confiar para que reine sobre as nossas vidas. O tema de hoje, que está no livro inteiro de Apocalipse, que está de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia toda, é o reino de Deus sobre as nossas vidas. O reino milenar é um período, algo que é literal ou não, dependendo da interpretação de quem interpreta, e é isso que nós vamos aprender, mas fala a respeito de Deus reinar sobre as nossas vidas, do reino de Deus sobre as nossas vidas. E aí também vai depender das interpretações, se seja o reinado de Deus agora, de forma incompleta sobre as nossas vidas, mas completa quando formos recebidos na glória em Cristo e tivermos os nossos corpos glorificados, se seja o período dos 1000 anos literais do reino de Cristo na terra, ou um período que não é literal, mas é apenas simbólico do reino de Deus nas nossas vidas, quando cremos, obedecemos e nos submetemos a Ele, ou não é milenista, não creio em nada disso, o reino de Deus não é literal, não há esse reinado, enfim, seja qual for a interpretação, o tema aqui é o reino de Deus sobre as nossas vidas. E é muito importante, muito necessário a gente parar aqui e pensar com essa pergunta que eu fiz para vocês inicial, que nos levou a uma segunda. Quem eu gostaria que reinasse sobre o país? E aí, respostas ficaram difíceis. Tivemos uma corajosa que citou um nome, mas mesmo esse nome, dentro das características que falamos, que é o Gessé, com certeza é imperfeito, é ser humano. E a verdade é que nós queremos que reine sobre nós alguém perfeito. Reine sobre nós alguém superior. Alguém que não seja como a gente. Que muda, que erra, que falha. E eu quero te perguntar, e não seja religioso, tá bom? Quem você quer que reine sobre a sua vida? Quem você quer que reine sobre a sua vida? Vamos entender um pouquinho melhor? O que é reinar sobre a minha vida? O que significa isso? Reinar sobre a minha vida significa que alguém manda na minha vida. Que alguém tem domínio total sobre a minha vida. Alguém governa a minha vida. Ele decide por mim todas as coisas importantes. E ele até decide o que eu tenho autonomia para decidir ou não. Quem você, Bárbara, quem você, Pietro, quem você, André, quem você, Diego, quem cada um de nós gostaríamos que reinasse sobre as nossas vidas? Será? Tivemos duas corajosas aqui, né? A Larissa e a Letícia.
No fundo, no fundo, no fundo, quando a gente pensa de que todo mundo é imperfeito, de que todo mundo é falho, nós queremos que Deus reine, porque nós queremos um ser sobrenatural, perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em justiça, reinando sobre nós. Mas e na prática? Queremos que Deus reine sobre as nossas vidas? Não. Por quê? A gente quer que a gente reine, a gente quer que as nossas vontades reinem. Mas por que isso? Teremos uma terceira pessoa corajosa nesse grupo de pessoas aqui? Porque a gente quer que a nossa vida aconteça do nosso jeito. A gente quer algo seguro, a gente quer algo grandioso, a gente quer algo perfeito, mas na prática a gente pensa que a gente é esse algo grandioso, esse algo perfeito. Não é uma loucura? Queremos a segurança, queremos a grandeza, queremos a perfeição do amor, da graça, da misericórdia, da justiça, mas pensamos que nós somos esse, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força, no nosso tempo. É uma luta constante, uma luta imensa dentro do meio do seu coração, que começou lá em Gênesis. E que lá em Gênesis, o Deus de toda graça, o Deus de todo amor, o Deus de toda perfeição, já providenciou esperança e salvação para um coração tão incrédulo como o meu e o seu, tão inconstante como o meu e o seu, tão singular como o meu e o seu. O Deus de toda graça se revela na história para mostrar que, apesar de toda desgraça nossa, Ele tem graça suficiente para um coração como o meu e o seu, que sabe que precisa de que Deus de toda glória, soberano, sobre tudo e todos, reine sobre as nossas vidas, mas na prática não consegue permitir que Ele reine. Nós queremos reinar. Como então viver e lutar com esse dilema? A resposta é simples. A resposta é: nós precisamos que Deus nos ajude. Nós precisamos pedir ajuda para Deus, até mesmo para depender dEle, até mesmo para confiar nele, até mesmo para que o reinado dEle aconteça sobre as nossas vidas. Então, se você, como eu, está se sentindo assim, tá, eu quero que Deus reine, eu quero a perfeição de Deus, eu quero os planos perfeitos de Deus, eu estou cansado da minha impotência, eu estou cansado do quanto errado eu sou, eu estou cansado do quão falho as pessoas são, eu estou cansado do quão insuficiente é este mundo, eu estou cansado, é insuficiente, o que eu faço? Se você está assim, é o melhor momento da sua vida para você dizer: Senhor, apesar de tudo isso, e apesar do cansaço, e apesar da insuficiência deste mundo, eu preciso da Tua graça para que eu confie na Sua soberania e para que de fato o Senhor reine sobre as minhas vontades, sobre as minhas expectativas, sobre as minhas perspectivas. Senhor, venha reinar sobre a minha vida. Tem uma música que eu gosto muito, Reina em Mim, e é uma das poucas músicas que eu consigo cantar afinado sem fazer grande esforço. E eu acho essa música fantástica, porque ela diz exatamente aquilo que eu preciso dizer nas minhas orações. Ela começa fazendo o convite de que Deus venha reinar de novo em mim, porque em todo tempo eu tenho a tolice de achar que eu posso fazer as coisas do meu jeito, e eu preciso pedir: Deus, reina de novo em mim. E aí depois disso está pedindo para que Deus reine sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre o meu agir. Vamos cantar um pedacinho dessa música, sentados como nós estamos? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E aí continua: sobre o meu pensar, sobre o meu falar, tudo que eu fizer, vem reinar, Senhor. Que bela oração que nós acabamos de fazer. Eu preciso te dizer que você vai precisar fazer essa oração todos os dias, diversas vezes no dia.
Porque o meu coração quer reinar sobre a minha vida e o seu coração quer reinar sobre a sua vida. Por isso Adão e Eva ouviram a voz de Satanás, porque eles queriam ser grandes como Deus e acreditaram nessa mentira. Eles queriam ser como Deus e acreditaram nessa proposta. Que tolice. Desculpa. Mas se alguém puder me socorrer com um copinho d'água, por favor. Nós queremos reinar. Obrigado. Arrumei aqui já, queridos. Obrigado. Socorro de uma garrafinha, ó. Aí sim. Muito obrigado. Nós queremos reinar. Nós queremos a nossa vontade. Mas toda vez que a gente reina, como Adão e Eva fizeram, pensamos que reinamos, escolhemos as nossas próprias vontades de acordo com o que queremos, do jeito que queremos e quando queremos, o resultado é sempre um caos. O resultado é sempre uma desgraça. O resultado é sempre ruim. E aí quando a gente está no lamaçal da bagunça, e as nossas forças são insuficientes, e a gente achou que o nosso jeito era bom, só nos resta uma coisa. Senhor, me socorre. Senhor, me perdoa. E Deus vira as costas para você e fala, tô nem aí. Não quis caminhar assim? Não. Deus não faz isso. Deus nos recebe. Deus pergunta por que nós estamos fugindo dele quando na verdade ele nos recebe. Não foi isso que aconteceu ali em Gênesis? E essa história se desenvolve com o povo de Israel, se desenvolve no Novo Testamento quando Deus envia Jesus Cristo e o plano perfeito e a esperança para nós. E Jesus Cristo morre em nosso lugar, ressuscita, paga o preço do nosso pecado, nos dando a oportunidade do perdão. Mas a história não acaba ali. Jesus então morre, ressuscita, volta e os seus discípulos são então comissionados por Deus, por Jesus Cristo, para que plantem a igreja de Cristo nesse mundo. Para que neste mundo caído, neste mundo sem esperança, pudesse haver esperança em Cristo. Pudesse haver esperança de um perdão, esperança onde Deus reinaria e a ordem entraria e o caos se desfaria. E esta é a oportunidade que Deus tem para mim e para você. Este é o convite que Deus tem para mim e para você. E quando nós vamos para Apocalipse, ou diante dessa pergunta, quem você gostaria que reinasse em nosso país? Quem você gostaria que reinasse na sua vida? Precisa ser respondida com o fato de que nós vivemos em um mundo caído, em um mundo cheio de problemas, e que não vai ser resolvidos esses problemas aqui, da nossa forma, com um novo político, ou com um rei, ou você saindo da casa dos seus pais porque lá é um inferno, ou você se casando com o seu sonho, né, seu esposo, sua esposa que você tanto sonha, ou arrumando um emprego novo, ou fazendo a faculdade dos seus sonhos, ou isso, aquilo, não vai se resolver com nada dessas coisas. A única resolução que dá paz e sentido, e o tema que nós estamos estudando é Apocalipse, uma vida com sentido. O sentido de viver e o sentido na nossa vida com Deus, e o sentido que é encontrado para a nossa vida aqui uns com os outros nessa terra. É só possível em Cristo, e só é possível no reinado de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ter que lutar, mas existe um Deus que não se cansa de novos recomeços, e que diz que nós podemos pedir perdão, e que quando nos arrependemos, clamamos a Ele, Ele nos perdoa, nos limpa, nos purifica, e nos dá a oportunidade de caminhar de novo. 1 João 9 nos diz isso. Então, essa é a nossa luta. Mas nós não estamos sozinhos. O Deus de toda glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que de fato reina, diz estar conosco e que nós podemos contar com Ele. E é sobre isso que nós vamos estudar e pensar, e ainda que nós vamos ver muitas informações teóricas nessa noite, as verdades aqui colocadas e também no final precisam ser bem afixadas na nossa mente e no nosso coração. Vamos fazer um contraste agora entre dois reinos existentes. Só existem dois reinos, não existem um terceiro, um quarto, tá bom? Só existem dois, o reino das mentiras e o reino das verdades, ou da verdade. E esse contraste entre esses dois reinos precisam ser vistos por nós, e a Bíblia nos diz sobre isso. Um está lá em João 10:10, muito claro. Diz assim, o ladrão, que é Satanás, é o diabo, vem apenas para furtar, matar e destruir. Aí eu coloquei entre parênteses, Jesus vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Coloquei entre parênteses Jesus porque está implícito no texto se lermos os versos anteriores. Vamos ler de novo? Nós estamos sem a projeção aí, mas ouça. João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham
plenamente. Esse é o reino da verdade, mas que a gente tem dificuldade de crer todo o tempo. Vamos ver o outro reino? Está em João 8, 44. O diabo, é a respeito do diabo esse texto, a respeito dele que está sendo dito. Ele quer realizar, aqueles que querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu vou repetir as palavras negativas a respeito de Satanás citadas em João 8,44. Homicida, desde o princípio, não se apegou à verdade, não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, porque a sua língua só fala que é mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Note essas informações a respeito de Satanás. Um reino da mentira, um reino da ilusão, um reino da mentira, um reino da ilusão e um reino da verdade, o reino de Deus, Jesus, que oferece vida e vida plena. Você consegue notar esse contraste entre um e o outro? Você consegue verificar isso? Você consegue verificar, olhem para mim, tá bom? Vocês conseguem verificar isso na sua vida? Ou você não tem luta nenhuma? Você acorda e porque teoricamente você ouviu que existe um Deus maravilhoso, perfeito, gracioso, soberano, o seu coração já acorda, glória, glória, aleluia. E já começa a cantar a Ele, e o seu dia inteiro você o adora, você o reconhece, e Ele reina sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações e reações, sobre as suas vontades, de forma tão natural e linda. Não acontece assim. É uma luta entre a verdade e a mentira. O Luiz Eduardo pregou para nós há 2 ou 3 domingos atrás, e ele falou, não ouça a mentira, não ouça Satanás, não ouça o diabo, não ouça a mentira. Porque o reino do diabo é o reino da mentira, mas o reino de Deus é o reino da verdade, da paz, da alegria e da vida plena. Existem esses dois reinos e nós precisamos estar conscientes deles. E há uma luta, há uma grande batalha para caminharmos aí. Vamos lá, Apocalipse 20, está todo mundo aí? Amém? Eu já disse para vocês, nós ainda não estamos estudando na sequência, é apenas um texto que fala a respeito do reino milenar de Deus. Então nós vamos lê-lo. Acho que estamos resolvidos aí. O texto está aí. Se você tem a sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Imagino que você vai enxergar melhor do que o tamanho do texto que propositalmente eu coloquei pequeno aí. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-a no abismo, fechou-a e o pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada, mas um fogo desceu dos céus e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e a falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, um texto bíblico
que precisa ser entendido dentro de todo o contexto da Bíblia inteira, inclusive dentro de Apocalipse, não apenas um texto jogado aqui no capítulo 20, mas as verdades discutidas que nós vamos apresentar as principais correntes, de modo geral, estão sustentadas em cima desse texto, tá bom? Esse é o principal. Existem outros dentro de Apocalipse, fora de Apocalipse, dentro da Bíblia como um todo, mas esse é o principal texto que fala a respeito do milênio. O que é o reino milenar? Vamos ler juntos? Aí na projeção está, eu leio e você lê no seu pensamento. O reino milenar é o nome dado aos 1000 anos do reino de Jesus Cristo na Terra. Alguns buscam interpretar os 1000 anos de forma alegórica, alguns figurativa, na forma figurativa de dizer. Um longo período de tempo, é a ideia de entender, e não tão literal como exatamente 1000 anos. 1000 anos. Uns pensam que o retorno de Cristo acontecerá antes do milênio, que são os pré-milenistas, ou a grande maioria. Cada tema, cada nomenclatura dessa, eles mesmos dentro delas pensam de forma distinta, mas de modo geral, os pré-milenistas com certeza pensam dessa forma que eu acabei de ler, que entendem que o retorno de Cristo acontecerá depois do reino dos 1000 anos de Cristo. Uns que acontecerá depois, normalmente os pós-milenistas. Uns não creem no reino literal, que são chamados de amilenistas. E aí você já está assim, o quê? Já me perdi em todas essas informações aí, né? Eu sei que é um pouquinho complicado, são muitas informações. Essas projeções estão sendo disponibilizadas para vocês, o áudio, o vídeo dessas duas primeiras, os áudios depois das demais. Para você ler, reler, ouvir novamente, você pode conversar comigo no particular, te indico livros, você pode pesquisar, eu vou te dizer se a pesquisa e a fonte que você está usando são seguras ou não são, e aí então você vai conseguindo se aprofundar um pouquinho mais. Vamos tentar pensar um pouquinho daquilo que eu acabei de dizer com uma ordem diferente para ver se a gente pensa. O próximo slide tem para a gente aí uma divisão. Quais são as correntes milenistas? Aliás, antes disso, não olha para lá, olhem para mim. Todo mundo entendeu o que é o reino milenar? Todos? O que é o reino milenar, então? Oi? Cristo vai reinar por 1000 anos. Aí tem aqueles que acreditam que isso é literal, tem aqueles que não acreditam que é literal, mas o importante é que a gente entenda que essa discussão toda, esses estudos todos que são importantes, essas correntes que se distinguem, estão pensando a respeito do reino de Deus. Os 1000 anos é onde Deus vai reinar. Ok? Estamos claros aqui? Essa próxima projeção que já está aí para vocês fala sobre as principais correntes que eu já citei. Quais são elas? Quais são as 3 que estão lá em cima? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então essas são as principais correntes. Existem outras, mas essas são as principais. Agora pausa aqui. Da onde surgiu isso? Isso daqui está totalmente certo? Se está, porque são 3 falando coisas diferentes da mesma Bíblia. A Bíblia está errada, as pessoas não estão conseguindo interpretar. Qual o problema? Você vai sair daqui desanimado, a Bíblia é difícil demais de ser compreendido, cada um interpreta uma coisa, desisto. É isso? É exatamente o oposto a isso. Ao longo da história cristã, homens, teólogos, estudam a palavra de Deus tentando interpretar questões que são importantes para uma compreensão geral da Bíblia. Mas muitas coisas a gente fica tentando interpretar que são difíceis, porque não estão tão claras assim. Por que eu estou dizendo que não estão tão claras assim? Porque aquilo que está claro, aquilo que é de fácil interpretação, é aquilo que nós precisamos obedecer. Muda algo na minha vida se o reino de Deus vai ser literal 1000 anos, quando Cristo voltar pela segunda vez na Terra, dependendo da posição, não vai ser quando ele voltar, vai ser antes ou depois, né? Enfim. Muda alguma coisa na minha vida? A não ser que eu seja muito orgulhoso, esteja mais preocupado com o que eu quero saber do que o que eu já sei e quero cumprir, não muda nada. Então para que a gente está estudando tudo isso daqui agora? Para que a gente está gastando o nosso tempo? Eu de estudar, me dedicar e saber e estar seguro para passar para vocês e vocês me ouvirem. Porque nós precisamos saber o que acontece, nós precisamos ter uma base. Eu acredito que todas as correntes de interpretação são limitadas, porque querem colocar um entendimento bíblico que é muito conteúdo, que é muito complexo, dentro de uma nomenclatura.
Portanto, que eu disse para vocês que dentro dessas próprias correntes, eles se distinguem em algumas posições. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um pensamento geral dos pré-milenistas, dos pós-milenistas e dos amilenistas, mas dentro dos pré-milenistas existem eles ali que se distinguem, que se dão o nome de pré-milenistas, e eles pensam coisas diferentes. Então, não é todo pré-milenista que pensa exatamente cada item que eu vou descrever para vocês. Não é todo pós-milenista ou amilenista que pensa assim, porque se distinguem essas compreensões deles mesmos. De novo, isso deve te deixar desanimado? Possivelmente pode te deixar desanimado, mas eu quero te desafiar de que os mistérios de Deus não é o mais importante. Então, se é um mistério, se é uma coisa que não dá para ter certeza, existem correntes distintas, ou não é um mistério, é algo que Deus revelou, mas não cabe dentro de nenhuma dessas caixinhas. Isso não é importante. O que está claro? Quais são as verdades claras de Deus que Deus deixou? E aí que a gente precisa se atentar. Então, aquilo que está claro, a gente vai se atentar, a gente vai obedecer e nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor deseja para nós, intenciona para nós. Aquilo que a gente ainda não conseguiu ter certeza, aquilo que a gente não está totalmente convicto, a gente continua estudando, porque não é uma questão de obedecer ou não, é apenas uma questão de interpretação do que vai acontecer, do que Deus revelou, de uma forma a termos pelo menos uma noção, uma base do que vai acontecer. Então, o importante é se fundamentar naquilo que está claro, naquilo que está revelado, ok? Mas é importante a gente saber o todo, dentro de tudo que aconteceu desde o início da história cristã e até hoje. Quanto mais tempo se estuda, mais se vê, não, aquela corrente tinha essa falha aqui, porque hoje nós temos essa informação. Na época não tinha. Quando eu comecei a fazer o seminário, nós tínhamos que decorar os cartões de grego e de hebraico. Para cada palavra em português, para cada palavra no hebraico ou no grego, haviam 5, 10 no português. E nós tínhamos que gravar a palavra no grego e no hebraico, mais as 5, 10 no português. E era um desafio para mim. Bem o oposto do meu irmão, que tem uma facilidade absurda, que eu tenho uma inveja de morrer, que tem muita facilidade com línguas, eu sou o oposto, eu tenho muita dificuldade com línguas. Mas eu me esforçava, eu tentava, gravava os cartõezinhos ali. Aí, no meu último ano de seminário, saíram programas de computador, programas que agora eu tenho nos aplicativos do meu celular. E eu consigo, enquanto alguém está pregando e alguém cita uma palavra lá no original, eu clico na palavra e eu tenho todas as possíveis traduções dela. A palavra no original, a raiz, o tempo verbal dela e as possíveis traduções. Então, conforme o tempo passa, nós temos mais ferramentas. Por isso também que ao longo da história, pessoas têm uma determinada tendência, não, essa corrente dizia isso, 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 tá, mas hoje nós temos mais informações, mais recursos para estudar. De novo, o mais importante não são os mistérios, daquilo que é mistério, tá bom? Apocalipse aqui, minha intenção não é dizer para você todos os mistérios, mas sim aquilo que Deus deixou claro e muda a minha vida e a sua vida hoje e nos dá um significado para lutar e para vencer as nossas batalhas. Que é mistério? É mistério. Deuteronômio 29:29 diz que o que está revelado é para que conheçamos a Deus e o obedeçamos. E o que não está revelado pertence ao Senhor. Então, algumas coisas não dá para saber, mas tem bastante que estão reveladas. O suficiente para a gente obedecer e caminhar com Deus, tá bom? Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, principais correntes. E aí uma tentativa aqui embaixo. Definições das correntes, quanto à existência ou não do milênio. Então, amilenista, né? E aqueles outros dois que eu já coloquei para vocês. Quanto ao momento da volta de Cristo, se antes ou depois do milênio. Então, Jesus Cristo vai voltar antes dos 1000 anos, para aqueles que acreditam que vai ser literal, ou depois dos 1000 anos. Então, se distinguem em dois grupos que eu coloquei para vocês, que já está bem claro nessa projeção. Vamos para a próxima? A próxima nós vamos começar a ver com vocês qual é a visão geral. Eu vou tentar usar o monitor aqui para explicar para vocês. Qual que é a visão geral da volta de Cristo. Então aqui tem a interpretação pré-milenista, clássica, porque existem outros pré-milenistas, tá bom? Então se distingue, mas aqui é a clássica mais comum aí. Então hoje nós estamos vivendo na era da igreja. Então isso daqui é a linha do tempo, tá bom? Essa é a linha do tempo. Todo mundo acompanhando comigo? Tá dando para ver aqui? Essa é a linha do tempo, tá bom? Então começa aqui e vai vindo para cá até o estado eterno. Começa como? A era da igreja. Que era essa? Nossa era. O tempo onde Cristo e seus discípulos plantaram a igreja no mundo.
Jesus veio, morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, para aqueles que acreditam no sacrifício dele, morreu, ressuscitou dentro de todo esse mesmo pacote. O que aconteceu? Quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Está lá em Atos. E aí então é plantada a igreja de Cristo. Desde que a igreja de Cristo existe, nós chamamos isso da era da igreja, tá bom? Que é o período onde a igreja de Cristo está vivendo neste mundo. E aí aqui que começa todas as dúvidas e questionamentos. Jesus vai vir, quando ele vai vir, quando Jesus vir, o povo vai subir, os crentes vão subir, mas e aqueles que morreram? Eles estão na onde? Eles vão voltar? Não vão? E é aqui que começa um pouquinho de toda essa questão. Mas, antes de eu explicar, eu quero desafiar. Quem explicaria para nós esse gráfico aqui? Vai explicar, vai vir aqui e vai dizer, ó, essa setinha aqui significa isso, aquelas duas isso, essa daqui isso, essa daqui isso daqui é isso daqui é isso. Quem se arrisca? Será que eu tenho um corajoso? Acho que o Giovanni até deu as coisas dele para a Júlia para ver. Tem alguém que se arrisca? Eu sei que tem alguns que leem, estudam bastante, conhecem. Se quiserem, vão me ajudar, vão ajudar os outros. Tem alguém? Ninguém corajoso, né? Podia ter corajosos, como nós chamamos duas corajosas. Vamos lá, então. O que acontece? Nós estamos falando aqui da volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. Cristo já esteve neste mundo, que é quando ele nasceu por Maria, depois morreu em nosso lugar, ressuscitou. Aqui é a ressurreição dos crentes. Então, dentro dessa visão, eles acreditam que essas três setas aqui vão acontecer no mesmo período, tá bom? A ressurreição dos crentes, a vinda de Jesus e a volta de todos para lá. Então, essa é a interpretação geral desses. O milênio, eles acreditam no milênio literal, aonde Cristo vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos literais, tá bom? Depois vai haver o julgamento diante de Cristo, as pessoas que acreditaram em Cristo serão absolvidas e serão, já têm o perdão de Cristo e então subirão com Cristo depois nesse estado eterno aqui, e aqueles que não acreditaram em Cristo serão condenados eternamente. Num resumo bem geral desse gráfico é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante aqui. Acho que é isso, gente. Eu vou ler para vocês as informações a respeito desse, para que vocês fixem, tá bom? Então, enquanto eu leio, vão olhando para o gráfico e vão tentando identificar aí, tá bom? O pré-milenismo clássico. O prefixo já dá a entender a relação do termo com o episódio. O retorno de Cristo acontecerá antes do milênio. Essa interpretação é a mais antiga da história do cristianismo. Alguns defendem desde os primeiros séculos, como eu já disse para vocês. O pré-milenismo histórico acredita que a era que estamos vivendo atualmente, a era da igreja, continuará e prolongará até que, com a proximidade do fim, venha sobre nós, na Terra, um período de grande tribulação e sofrimento. Então, depois desse período de tribulação e sofrimento, no final da era da igreja, Cristo voltará à Terra para estabelecer um reino milenar. Quando acontecimento se concretizar, os cristãos que já morreram, então serão ressuscitados e terão seu corpo reunido ao Espírito, e esses crentes reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Os intérpretes pré-milenistas discordam entre si em alguns pontos, como eu já disse para vocês, eu não vou dizer quais são eles hoje, porque senão vocês vão se perder em tantas informações que eu tenho. Então, além do pré-milenista acreditar que Cristo vem antes do milênio, eles acreditam na tribulação, que esse gráfico aqui não nos deixa muito essa informação, mas seria mais ou menos nesse período aqui, que acontece a tribulação. E aí nós temos aqueles que acreditam na tribulação como algo literal, são 7 anos descrito por Apocalipse e outros livros bíblicos, aonde aqueles que acreditam no pré-milenismo e no pré-tribulacionismo, o que é tudo isso, Walter? Pré-milenismo estão comigo já, né? O que é o pré-milenismo então? Jesus vai voltar antes do milênio, pré-milenismo, ok? E pré-tribulacionismo, que está dentro da visão clássica do pré-milenismo, né? Pré-tribulacionismo, desculpa. Pré-tribulacionismo é o que então? É que Jesus vai voltar antes da tribulação. E os crentes vão ser arrebatados e os crentes não vão passar pela tribulação, ok? Esse é aqueles que, lendo as verdades bíblicas, tentam concluir que é assim que vai acontecer na volta de Jesus. E aí esses anos se dividem, são 7 anos, 3 anos e meio de paz
e de ilusões, e depois 3 anos e meio de terrível tormenta e tudo mais, tá bom? Essa é a visão clássica do pré-milenismo, que vem junto aí um pouquinho do pré-tribulacionismo. Estão comigo? Vou dizer para vocês, não vou dizer para vocês, vou economizar o nosso tempo. Lá vai na água de novo. Temos vários autores, teólogos famosos, que nós lemos, estudamos, citamos e acabamos verificando coisas deles, e eles acreditam nessa visão, tá bom? Os nomes deles estão na projeção que vai para vocês no final do culto, para vocês poderem avaliar um pouquinho. Nós temos algumas dificuldades com as perguntas aqui, porque estamos gravando e filmando, mas eu vou abrir. Às vezes você não entendeu alguma coisa que eu falei, às vezes eu não fui claro, às vezes eu até fui falho na explicação. São muitos conteúdos aqui e é difícil, é um assunto que tem muitas informações e é fácil a gente se confundir. Se alguém tem algo a acrescentar, seria muito bom. Se tem alguém que tem algo a... você pulou uma parte ali, eu quero só dizer, ou perguntar, ou alguma pergunta que tenha como um todo, me faça, eu refaço no microfone e a gente tenta entender ela junto, tá bom? Dentro da visão clássica do pré-milenismo. Apenas sobre essa agora, tá bom? Alguma pergunta, algum acréscimo? Vamos lá, então. A primeira volta de Cristo, acho que esse gráfico não está tão perfeito. Se eu estou entendendo a sua pergunta, a primeira volta de Cristo é quando Cristo já veio ao mundo. Agora, na parte apocalíptica aqui, é quando Cristo vem e reina eternamente conosco. São 2 momentos. Jesus já veio no mundo e Jesus vai voltar a segunda vez. Oi? Antes da era da igreja. É onde o gráfico está ali, não está nos ajudando, né? Alguma pergunta mais? Algum acréscimo? Fiquem à vontade, tá bom, gente? Eu não sou o dono da verdade, eu não domino todas essas correntes, eu sei o suficiente para explicar aí o principal delas. Mas alguém pode acrescentar e alguém pode perguntar. Se eu não souber, eu estudo um pouquinho mais, semana que vem eu respondo. Milenismo ou tribulacionismo? Milenismo. É difícil. Essa pergunta eu posso te responder mais para frente, porque nós vamos ver as outras visões e depois nós vamos ver isso de forma mais detalhada. Desculpa eu não poder responder isso agora. A gente vai se perder aqui, são muitas informações. Se eu me adiantar ou se eu ficar pulando de um lado para o outro, o pessoal que não conhece isso daqui não vai entender nada. O que eu quero que vocês entendam hoje, o que eu creio que é muito importante a gente entender? Primeiro, se Cristo não reinar, se você não se submeter a Cristo, você está ferrado. Tá tudo ruim, tá bom? Deu mal. Deu ruim, como é que é mesmo a expressão que vocês usam? Deu ruim. É um caos, tá bom? É uma desgraça. Então, esse é o entendimento. Agora, a gente está estudando aqui em Apocalipse as principais interpretações do milênio, quando vai acontecer, se é literal, se não é, se Cristo vai voltar antes do milênio ou depois do milênio. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? A gente tem alguns períodos ainda aí para estudar um pouco mais. Dentro do pré-milenista, dentro dessa visão, tem alguma pergunta, algum acréscimo? Na verdade, é uma boa. Eu me confundo com isso também, mas o que eu peguei, gente? Tudo que eu peguei aqui são os termos e os meios que os teólogos usam, pelo menos a grande maioria. Para que vocês, quando forem para os livros e forem estudar, vocês se identifiquem um pouquinho melhor. O que o Denon está falando realmente é muito interessante. Eu mesmo, que tenho que o conhecer um pouco mais, por ter estudado teologia, por ser pastor e tudo mais, eu me perco nessas informações. Mas eu vou tentar usar, gente, os nomes corretos. Eu sempre tento simplificar muito para vocês, eu vou tentar simplificar. Mas aquilo que a teologia usa, tecnologias específicas e fixas, eu vou me manter nelas. Eu realmente não sei se tem alguém que usa assim. Eu gostaria, mas em tudo que eu li e estudei ao longo dos anos aí, é sempre primeira e segunda volta que é usado. Então eu vou usar essa nomenclatura e vocês se esforcem e entender o que nós estamos falando. A pergunta do Mateus foi excelente. A primeira vinda de Cristo deveria ser a coisa mais correta, né? Quando a volta de Cristo fica confuso, tá? Mas normalmente usa-se a volta, sei lá por quê. Vou ter que estudar para descobrir isso daí. É boa e eu vou pensar e descobrir se tem outros, e aí de repente eu até mudo aí, ó.
Deixa eu segurar só um pouquinho, para não confundir o pessoal. Queridos, deixa eu explicar algo para vocês. Hoje o tema é milenismo, tá bom? Por isso que no gráfico não tem tribulacionismo, e por isso que eu não estou falando muito sobre isso. Eu só citei tribulacionismo porque a visão clássica do pré-milenismo, ela acredita no pré-tribulacionismo. Então eu só joguei para vocês uma pré-informação, para que numa outra oportunidade a gente estude especificamente isso, tá bom? É importante, mas onde está, né? Como eu disse para vocês, está aqui, tá bom? Mas não é isso que a gente vai se atentar hoje. Lembrando que o nosso foco aqui é o milênio. Quando Cristo volta? Antes do milênio, depois do milênio. O milênio é literal, o milênio não é literal. Estão comigo? Agradeço muito as informações, eu sei que vocês estão tentando me ajudar e eu quero isso, não se constranjam. Eu só vou redirecionar e voltar e cortar quando não for aqui, para a gente não se perder, tá bom? Mas as informações me ajudam bastante. Mais alguma? Só sobre a volta de Cristo, porque nos lembrando que veio, ele morreu com os estudantes, a ressurreição dele é a volta. Eu não sei se eu entendi, desculpa, repete para mim. Você foi claro, o problema é a minha compreensão, tá? Vou prestar mais atenção. Ele é a primeira vinda, só que ele morreu. Então ele não estava aqui. Aí quando ele ressuscitou depois de 3 dias, foi a primeira volta de Cristo. Eu estou me esforçando para entender, eu acho que eu estou conseguindo. Eu vou dialogar com você no final, não tenho certeza se eu entendi. Vocês entenderam? Alguém quer? Ele está correto na linha de... Faz sentido, né? Você está defendendo, na verdade, que o correto é a volta, né? Eu entendi, agora eu entendi, obrigado. Demorou, gente, o processo é lento aqui, né? Obrigado, Pietro. Não, você tem razão, é isso mesmo. Essa nomenclatura acho que é por causa disso. Tá, depois a gente pensa então. Tá bom. De qualquer forma, o que é claro comigo? Voltou aqui, gente. O que é claro para a gente, o que a gente precisa entender, é que é importante a gente ter uma visão de todas essas correntes de interpretação apocalíptica aqui. Chega lá na faculdade, vai bater um papo com os amigos, né? Ou com algum familiar, algum vizinho. E aí, o que você acredita? O mundo vai acabar? Jesus vai voltar para cá de novo, para a Terra? E aí você, né? Não, olha, a Bíblia deixa isso e isso daqui muito claro. Jesus vai voltar. E Jesus vai reinar sobre todos. Isso é fato. Todas essas desgraças, todas essas injustiças, todas essas maldades terão fim. Assim como todo mal e todo o mal do pecado, tudo isso terá um fim. Porque Deus vai reinar sobre tudo e todos. Isso é fato. Isso é claro. De Gênesis a Apocalipse não é discutível. O que é discutível é exatamente a forma, o que vai acontecer. Vocês estão vendo que por uma palavra, eu buguei aqui? Por uma palavra, o Denner está entendendo que aquela diria melhor, aí o Pietro, não, mas essa não descreve exatamente. Até por isso que eu tive cuidado de usar o que a maioria dos teólogos usam, porque eu não sou um teólogo de profissão, eu sou teólogo pastor, então o meu alvo é cuidar de pessoas tendo base teológica. Agora tem aqueles que se dedicam só para estudar, e eu não sou esse, então eu também caminho aí com determinadas limitações. Seja o que for, gente, se atentem ao que é importante, Cristo vai reinar, e um dia o seu sofrimento vai acabar, se você acreditar nele. Se você não acreditar nele, o seu sofrimento só vai ser intensificado. Vamos ver então uma outra visão? A pré-milenista dispensacionalista. Então as coisas vão ficando mais complicadas, né? Dispensacionalista porque dispensões, acredita que Deus se manifesta e trata-nos de forma a várias dispensações ao longo da história humana. Se você não entende o que é isso, vai pesquisar, vai estudar um pouquinho, não dá para explicar agora, tá bom? Qual que é a grande diferença de um gráfico para o outro? Alguém conseguiria me dizer a diferença do gráfico anterior para esse? Oi? Os 7 anos? Esse está descrito 7 anos aqui, né? Qual seria, então, a grande diferença, além do gráfico e da descrição dos 7 anos aqui? Segunda volta de Cristo com os crentes para reinar. Não tinha isso lá no outro gráfico? Só subia, não voltava? Sobe, mas não volta, né? Vocês estão certos, tá? Os destaques que vocês deram são certos. Gente, essa é uma visão bem semelhante à outra, tá? Acredita que Cristo vai vir antes do milênio, por isso pré-milenista.
Mas aí você precisa entender um pouquinho mais do que é dispensação, do que são os dispensacionalistas e tudo mais. Eu vou ler para vocês, para ter o zelo de que eu não fale errado, tá bom? E depois eu explico, tento resumir e respondo perguntas. Olha para o gráfico, me ouça e tenta identificar. Os pré-milenistas dispensacionalistas têm a sua origem no pré-dispensacionalismo histórico, assim como os históricos, os dispensacionalistas acreditam também que o retorno de Cristo ocorrerá antes do milênio. Sua distinção é quanto ao momento da tribulação. Notaram bem, parabéns. Os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que o milênio é antes da grande tribulação. Estão comigo? Ou seja, pré-tribulacional. Estão comigo aí? Acompanhando? A visão dispensacionalista defende também um segundo retorno secreto de Cristo para reinar no milênio. Entre o primeiro retorno de Cristo e o segundo retorno, há um período de 7 anos, onde exatamente neste período irá se cumprir várias profecias, inclusive o grande ajuntamento dos judeus convertidos e a sua evangelização em massa. Segundo este ponto de vista, a era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará no meio do caminho da terra e clamará por si os crentes. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, se é que nós formos os vivos, né? Depende de quando voltar. Seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ao término dos 7 anos, Cristo voltará com os seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois deste período milenar, haverá uma última rebelião que resultará na derrota final de Satanás e de suas forças, e então virá a ressurreição dos incrédulos e o último julgamento no estado eterno sobre a terra. A visão dispensacionalista do milênio não está somente inserida no cumprimento das últimas coisas. O pré-milenismo dispensacionalista não está ligado somente com a escatologia, mas também com os detalhes vivenciais nossos hoje. O que vocês veem mais de diferente nessa e na outra, além do que vocês já notaram aí? Mais alguma coisa? Uma coisa que vocês não citaram são os cumprimentos literais que a gente tem na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, em relação ao povo de Israel. Então, os cumprimentos literais com o povo de Israel, que foi o que eu li para vocês, e não vou desgastar vocês com informações minúcias, quando muitos de vocês nunca ouviram falar de nada disso, né? Mas a diferença é essa questão da dispensação, que acontece, então, de todo esse cumprimento literal de Cristo na vida dos judeus, tá bom? Tá claro? Um e outro aí? Lembrando, hoje é apenas um panorama. A intenção aqui não é que você saiba tudo, não é que você saiba qual destas eu estou mais fundamentado. Aliás, pausa aqui, antes da pós-milenista. Se você me perguntar qual é a minha corrente, e alguns já me perguntaram, né? Eu falei com os pastores, tivemos uma reunião essa semana, e um deles me perguntou, o outro ficou me cutucando, qual é, né? Fala aí. Eu falei, não vou falar. Fala, não vou falar. E a gente ficou brincando lá. Mas a verdade, gente, é o seguinte. Eu vou dar uma informação para vocês. É claro que eu pendo mais para uma delas. Mas para mim todas elas são falhas e são incompletas. Porque é o ser humano limitado, querendo colocar a grandeza de Deus e de todo o seu plano em uma titularidade. É a mesma coisa assim, você é Bolsonaro? Peraí, calma aí. Você é PT? Peraí, calma aí. Eu não sou nenhum nem outro. Ok? Agora, eu respeito o presidente que está aqui e eu não sou PT, tá bom? Ninguém acha, né? Eu respeito esse, não. Eu respeito, assim como eu respeitava também quando o Lula ou a Lula, porque era quase a mesma coisa, né? Estavam lá no poder. Respeito, ambos. Respeito também o nosso presidente. A questão é, eu acredito piamente neles? Eu acredito em todas as minúcias do governo deles? Não, peraí, a coisa não é. Eu não posso me dar a tolice de dizer que, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou crente em Cristo Jesus, já está bom demais. Já é um desafio maior do que o que eu consigo por mim mesmo, por isso preciso da graça. Mas essas visões, elas descrevem algumas coisas importantes e dão um norte para a gente caminhar, tá bom? Então, acho que todas elas são falhas, mas é claro que eu pendo para mais uma delas. Eu vou me esforçar muito para ao longo de Apocalipse eu não mostrar para vocês qual eu pendo,
Sempre vou tentar ser neutro, mas é possível que em alguns momentos eu acabe escapando alguma coisa. Eu sempre fui falar com o Vitor, né, com o Fábio, e aí, gente, esse é o gráfico, vou falar assim, ih, Walter, você se denunciou aqui, opa, mudei. Não, Walter, você ainda está se denunciando, mudei de novo, então não sei se eu consigo deixar tão escondido assim, tá? A ideia que eu não quero revelar é porque eu acho que todas são imperfeitas, eu acho que uma está acertando mais aqui, a outra ali, e aí teria que ter uma outra, walteriana, e com certeza teria um monte de erro também, né? Então, somos limitados, tá bom? Para entender as grandezas de Cristo. O importante é, Ele nos ama e Ele tem um plano eterno. Se nós nos submetermos ao reino dEle, teremos uma vida que tem sentido. Se nós não nos submetermos ao reino dEle, tudo é problema. Vamos lá para a pós-milenista? Ver as distinções dela? Passa para a gente esse próximo gráfico, por favor. Então, o pós-milenista, gente, já fica fácil do que a gente falou até agora, acredita que que Jesus vai voltar depois do milênio, tá bom? Então, acredito que Cristo vai voltar depois do milênio. Então, a grande distinção entre a primeira clássica, que é a pré, e a pós, é isso, tá bom? Então, esqueça da segunda, vamos ficar com a pré-tradicional, e depois essa comparação entre uma e outra que fica mais simples para a gente. O restante aqui, o que eu teria para dizer para vocês? Eu acho que não tenho nada que eu destaque para vocês nessas duas diferenças. A milenista já fica bem oposto, o próprio prefixo também já diz, que é o quê? Oi? Não vai ter o reino literal? Vamos ler para vocês. Olhem para o gráfico milenista, já está aí? Passa mais um para a gente. Obrigado. Amilenismo é a interpretação do milênio não literal antes da volta de Cristo. Os amilenistas acreditam que no final haverá um desenvolvimento paralelo, tanto do bem quanto do mal, do reino de Deus e do reino pertencente a Satanás. A visão amilenista é a mais simples de todas as interpretações, pois descreve o milênio de Apocalipse 20, de 1 a 10, como sendo a era da igreja. A era da igreja, o milênio não literal, trata-se de uma era em que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho pode ser pregado por todo mundo. Aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo no céu. De acordo com essa posição, a presente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo, que quando este voltar, haverá ressurreição, tanto dos crentes como dos incrédulos. Os crentes terão os corpos ressuscitados e unidos novamente com o Espírito e entrarão assim no estado eterno para o céu eternamente. Quais são as divergências amilenistas? Entre os defensores do amilenismo clássico, que eu já disse para vocês, dentro dessas correntes existem outras subcorrentes, e dentro das mesmas correntes existem distinções e desentendimento entre eles mesmos. Não sei se a melhor palavra seria essa. Entre esses defensores do amilenismo clássico, existem duas visões acerca do milênio. A primeira defende a possibilidade de ver nesta era o cumprimento das passagens que fala do milênio mediante a igreja na terra. A segunda defende que as passagens estão sendo cumpridas pelos santos no céu agora. As duas interpretações chegam na conclusão de que haverá um reino terrestre e futuro. Amilenismo e as alianças seria uma outra discussão para nós pensarmos. Para aqueles que estudam, já estudaram um pouquinho de tudo isso, vai dizer assim, nossa, tudo que falou aí eu já sabia. Beleza, essa era a intenção mesmo. Para aqueles que nunca viram nada, está pensando assim, meu Deus, muita informação e estou perdido. Eu tentei simplificar o máximo, mas são muitas informações. Para que você consiga digerir isso melhor, você vai precisar estudar mais. A intenção com a exposição do livro de Apocalipse é dizer para você, você precisa estudar a Bíblia. E você precisa estar fundamentado naquilo que a Bíblia é clara, que são ordenanças, e aquilo que a gente precisa saber para obedecer. E você precisa saber as coisas que não são tão claras e que são debatíveis, para que você tenha uma ideia geral do que é o cristianismo, para que você se fundamente. Eu gostei do que o Marcus Erbelin, um dos sustentadores da teoria do design inteligente, escreveu no meu livro, que eu comprei dele, Design Inteligente. Razões para a sua fé. Eu gostei muito dessa frase. Razões para a fé. Razões para a minha fé. Porque a minha fé, ela não precisa ser uma fé tola, onde eu acredito nas coisas simplesmente porque estão me dizendo, ou porque eu já estou no meio mesmo, ou porque eu já assumi um compromisso com a igreja. Não.
A minha fé precisa ser fundamentada. Existem muitas respostas para a minha fé. Existem muitas evidências da minha fé. Existem muitos subsídios para dar uma base para a minha fé. Agora, deixa eu te dizer, você pode sair desse culto totalmente desanimado e desincentivado a caminhar com Deus, porque as coisas são complexas demais, são difíceis demais, são muitas informações, eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo. Vocês viram quantas vezes eu já repeti isso hoje? Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Satanás, o pai da mentira, o que só sai da boca dele mentira, você vai sair daqui desanimado, eu não compreendo nada, eu não entendi nada, é melhor eu ficar perdido por aí mesmo. Agora, se você ouvir o Deus da verdade, que oferece vida plena, você vai olhar para a Bíblia aquilo que está claro. E aquilo que está muito claro ali, você vai buscar cumprir. E você vai descobrir que você não consegue cumprir. Mas por isso você precisa da graça de Cristo. Um Deus que nos capacita diariamente a caminhar com Ele. Um Deus gracioso que, além da capacitação, oferece o perdão. Porque isso é graça. É receber um presente de Deus que eu não mereço, que é o perdão. Que é viver com Ele, que é ter os presentes e as bênçãos de Cristo. Essa misericórdia, esse perdão, essa graça de Deus. Gente, aqui estão algumas correntes. Eu dei um pouquinho mais de tempo para falar no início, mas agora eu quero falar para vocês... Opa, deixa eu ver se eu me perdi aqui na minha anotação. Acho que eu repeti 2 vezes a mesma. Tá. Quero falar para vocês que para conhecer tudo isso é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário ler. Eu vou disponibilizar para vocês 2 vídeos que são bem interessantes, são teólogos sérios, igrejas sérias, e são ali pessoas distintas. Cada um deles acreditam e se fundamentam numa. Então eles apresentam a visão deles e depois debatem sobre como eles fundamentam as visões deles em relação ao milênio. Vale a pena assistir, com certeza vai andar muito além do que eu andei aqui. Eu não sou teólogo, eu sou pastor. Aqueles ali eu posso chamar de teólogos. Então, se vocês conseguirem olhar para eles, aí a gente pode conversar depois de vocês terem assistido. Não fala comigo sem ter assistido, tá bom? Porque você tendo assistido, você vai ter o mínimo de informação necessária para a gente dialogar naquilo que é importante. Então assista, eu vou disponibilizar, me cobrem. Eu devo mandar os links junto com os PowerPoints para vocês. Tem uma projeção que eu quero colocar para vocês, que é a próxima. E acho que é isso que eu me perdi. Eu já falei sobre isso, né? Isso daqui é um resumo. Pode passar, por favor. Esse daí, obrigado. Bom, dá para ler, gente? Eu sei que o monitor nos limita no tamanho, mas era uma imagem pronta, não fui eu quem criei. Inclusive, muitos dos recursos que eu uso aqui foram tirados de outras pessoas e eu digo no final do PowerPoint, para aqueles que recebem poderem ver, né, os materiais que eu usei. Então, o que Deus preparou para os seus? Quem são os seus? Quem são os de Deus? Aqueles que acreditaram nele, aqueles que ele escolheu, essa é uma outra discussão, tá bom? Calvinismo, arminianismo, integracionismo, vai ficar para uma próxima. A questão é, seja os seus aquele que ele escolheu, seja aqueles que creram nele, aqueles que estão em Cristo, tá bom? Qual é o preparado de Deus para os seus? Um novo universo, uma nova cidade, uma nova morada. Um novo universo que vem junto com a nossa natureza, um novo eu, onde o pecado não reina mais, onde o mal não reina mais. Uma extensão do céu e terra, que é algo mais complexo da grandeza de Cristo e uma complexidade graciosa. Uma cidade santa, que vem do céu, habitação divina, paz eterna. Aperta mais um OK aí pra gente, mais um Enter, por favor, tem uma pergunta para nós. Em que estas verdades reveladas pela palavra devem impactar o meu viver? Devem impactar o seu viver? O que as verdades claras de Deus, que é fato, Deus é rei soberano sobre tudo e todos, e isso é indiscutível. Queira você acreditar nessa verdade ou não, se você não acreditar, você é um bobão, você está perdido, porque você não reina, você não manda, você não é ninguém, você não é nada, eu também não, mas somos amados por aquele que é tudo. E tem um plano maravilhoso para nós, e nos dá valor e significado, e nele nós somos muito, porque ele nos ama, nos estabiliza, nos dirige, nos dá sentido. No que as verdades de um Deus que reina sobre tudo e todos devem impactar a minha vida hoje? No meu estudar, para passar no vestibular. No meu estudar, mês de prova, para vocês universitários, semanas de prova difíceis, o que muda
Uns já terminaram, uns começaram, né? Mas está aí nos períodos, trabalhos, provas. O que isso muda nessa sua rotina na faculdade? O que isso muda no seu namoro? O que isso muda na sua comunicação com os seus pais? O que muda isso na sua comunicação com os seus amigos, com os seus irmãos de sangue, com os seus irmãos em Cristo? O que isso deve impactar o meu viver hoje? O fato de que quando Cristo reina a ordem, quando Cristo reina a paz, quando Cristo reina a vida plena, e quando Ele não reina a causa, a desgraça, o que isso deve impactar o meu viver? Será que vocês entenderam por que eu cantei aquela música com vocês no início? Nós precisamos verificar que esses planos de Deus para nós, para mim e para vocês, estão a cada dia mais influenciando a nossa vida hoje. A próxima projeção também faz algumas perguntas para que possamos aplicar as verdades aqui conhecidas. Você já encontrou o perdão de Cristo que te faz justo para o dia do grande julgamento? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Independentes das correntes de interpretações, algumas coisas são discutíveis. Talvez algumas até sejam mistérios. Talvez algumas. Mas uma verdade é fato. Todas elas sabem claramente que existe um Deus que está sentado num trono e reina eternamente. Nesse período onde nós vivemos, alguns estão submissos a esse reino, outros não. Dentro de correntes teológicas distintas, como nós vimos, alguns acreditam que o reino de Deus já está estabelecido entre nós, a Igreja de Cristo. Nós que obedecemos, quanto mais obedecemos, mais o reino de Cristo acontece sobre nós, mais nós desfrutamos. Outros acreditam que é um reino literal lá. Mas seja um, seja outro, ambos acreditam que é fato que nós podemos permitir Cristo reinar sobre as nossas vidas e vivemos os desfrutes de obedecermos a Deus, ou nós podemos não obedecer a Deus e vivermos as desgraças de não obedecermos a Deus. Isso é fato para todos eles. Mas é fato algo dentro dessa pergunta que eu fiz para vocês. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado no gráfico quando nós estávamos ali citando sobre o julgamento no trono branco? A vida eterna? Porque aqueles que acreditam e confiam em Jesus, aqueles que creem de todo o coração em Jesus, esses viverão eternamente com Deus perdoados. E aqueles que não acreditam viverão condenados eternamente. Depois a gente vai ver isso melhor ao longo de Apocalipse. Onde você se encontra hoje? Walter, como que eu encontro essa resposta? Olhem todos para mim, rapidinho. Como eu sei se de verdade, quando Jesus voltar, eu vou com Ele para o céu, perdoado, ou eu vou para o inferno, condenado? Como eu sei? Não é retórica essa. Como eu sei essa resposta? Quem me ajuda aí? E aí? Se você acredita no sacrifício dele, você vai para o céu. Agora, o que me faz ter convicção de que eu acredito nesse sacrifício ou não? Pelo meu viver, pelas minhas atitudes. O que está escrito lá em Romanos 10, 9? Vocês sabem? Está escrito o quê? Esqueci o comecinho agora. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres de todo o coração, serás salvo. Confessar com a boca e crer de todo coração. Então eu preciso dizer para tudo e todos que eu acredito em Jesus. Todos precisam ouvir isso da minha boca, ver isso na minha prática de vida, mas eu preciso crer de coração. Vocês sabiam que aquela varanda ali fora é suspensa, né? Está num barranco. E nós vamos servir tudo que vocês trouxeram para a gente comer no tempo de comunhão lá. Se eu gritar assim, tá caindo! Quem acredita em mim, corre loucamente sair dali. Deixa eu achar um lugar que tem terra embaixo, tá seguro. Ah, é o Walter, tá zoando, relaxa. Não acreditou, caiu lá junto com o negócio. Isso se for verdade. Agora, a verdade de Deus é verdade. 2 reinos, o reino da mentira, o reino da verdade. Eu lembrei para vocês essas verdades no livro de João, que é o Evangelho. Agora, ou eu creio ou eu não creio. Agora, quando eu creio, se a minha vida, presta muita atenção, olhem para mim. Se a minha vida está marcada por desobediência,
Se a minha vida existem pecados que me dominam constantemente, se a minha vida está marcada com não me importar com o pecar, eu criei de verdade? Eu criei? Possivelmente não. Então eu preciso avaliar e falar com Deus e pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu sou um crente muito meia boca, muito frio, que estou sendo marcado por desobediências e incredulidades, ou pode ser que eu entendi as coisas teoricamente falando ou teologicamente falando, mas eu não estou crendo de verdade. Você vai para o céu ou para o inferno? Olhem para mim. Para mim, todo mundo rapidinho. E aí, você? Vai para o céu? Quando Cristo voltar? Quando Deus estiver sentado no trono e fizer o julgamento, Deus vai te pegar pela mão. Bárbara, vem aqui, me ajuda rapidinho, por favor, num exemplo. Pode vir? Não tem coragem? Não tem? Vem. Vem, coragem, vem rapidinho. Não tem coragem? Então vem, Serginho, vem cá. Deus vai te pegar pela mão e vai te dizer, filho bendito, entre na morada que eu preparei para você, porque você creu nele. Obrigado, Sérgio. E eu não vou exemplificar com ninguém, o contrário. Ou você vai receber de Deus, eu não te conheço, não há lugar para você na minha morada. A gente se esquece de que o que a gente lê e o que a gente fala é sério, é verdade. E a gente vive como se tudo isso não fosse verdade. E essa não é uma palavra de condenação, porque Deus não veio para condenar. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para perdoar e dar esperança. O convite de Deus para mim e para você é que nós podemos orar ou cantar, Senhor, venha reinar em mim novamente. Senhor, nas áreas onde ainda o Senhor não reina, reina a minha vontade, não obedeço os meus pais, não ouço as ordens das pessoas, não faço o que devo fazer, não amo. Senhor, venha reinar em mim. Vem reinar em mim de novo. Não de um dia o Senhor já reinou e deixou de reinar. Você não tem força, você não tem recurso para viver a vida com Cristo. Somente a graça de Cristo te capacita para isso. Somente o poder de Cristo pode te capacitar, pode te ajudar a viver essas verdades. Você já encontrou o perdão de Cristo? Que te faz justo para o dia do grande julgamento? Se você não encontrou, ore ao Senhor, peça ajuda, converse com pessoas mais maduras em Cristo, converse comigo, converse com mobilizadores, nos procura, vamos orar, vamos conversar mais sobre a Bíblia, se você não encontrou. Você vive o reinado de Jesus Cristo em sua vida ou o reinado do eu? Quando Cristo reina, eu quero e eu desejo o pecado e as minhas vontades tanto quanto qualquer outro ser humano. Porque nós estamos num mundo onde nós ainda não temos os nossos corpos glorificados. Habita em nós o pecado, habita em nós o mal. O apóstolo Paulo diz que o que queria fazer não fazia, o que não queria fazia. Mas ele precisava esmurrar o seu próprio corpo para fazer a vontade de Deus. Então, a graça me capacita a viver a vida com Deus. A graça me recebe para mim gratuitamente, para Deus pagou o preço para que eu possa ir para o céu. Mas a graça não está isenta de esforços meus. Eu preciso me esforçar para obedecer. Mas eu preciso me esforçar sabendo que o meu esforço não me faz digno de entrar no céu. Então a graça não é estar livre de esforços. É uma questão que elimina o mérito. Mas ainda assim eu vou precisar me esforçar com a capacitação de Deus. E sabendo que ainda que eu fizesse todo esforço, se Deus não fizesse algo por mim, eu não poderia viver no céu. Eu não poderia ser justificado. E aí é uma longa história que eu já tenho explicado e falado para vocês em outras pregações. Vamos ler a próxima frase juntos? Eu vou ler e depois você lê. Deus é Rei sublime e eterno, que deseja reinar sobre a sua vida oferecendo perdão, amor, paz, alegria e sentido. Só que eu gostaria que vocês lessem na primeira pessoa. Deus é Rei sublime e eterno, que deseja reinar sobre o meu viver, oferecendo perdão, amor, paz, alegria e sentido. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus é Rei sublime e eterno, que deseja reinar sobre a minha vida, oferecendo perdão, amor, paz, alegria e sentido. Deus deseja pôr ordem no caos. Deus deseja pôr ordem na desgraça. Deus deseja dar sentido para o seu viver. Deus oferece esperança para o desesperançado nessa noite. Deus oferece perdão para aquele que ainda não foi perdoado. Deus oferece força para continuar lutando,
Porque o livro de Apocalipse foi escrito para revelar as coisas do futuro, mas ele primeiramente foi escrito para mostrar a esperança futura para os nossos irmãos que estavam sendo perseguidos, para os nossos irmãos que muitas vezes pensavam em desistir de Cristo, para os nossos irmãos que muitas vezes queriam acreditar na sua própria capacitação. Será que nós também somos assim? Esse livro deve trazer esperança para a gente continuar lutando. Esse livro deve trazer esperança para a gente continuar na fé.